próximo da volta de Jesus Cristo a esta Angústia terra. de Jacó. Por que Jeremias fala angústia de Jacó no capítulo 30, verso 7. Que a gente Ele faz essa Apocalipse, capítulo 14, a experiência versículo de um grupo. 4. Qual é a referência? É a pedagogia bíblica que Deus fez. Então, olá, meu amigo, minha amiga, como você está? Tudo bem? Bem-vindo ao Examinai as Escrituras. Esta série que tem como objetivo explicar alguns textos das Escrituras Sagradas e aplicarmos à nossa vida diariamente como cristão, né? Como cristã que você é, e que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos juntos praticar o que diz a palavra de Deus inspirada. É bom estarmos aqui de volta para falarmos um pouquinho da Santa Escritura. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, pr.emanuel Gonçalves, no YouTube e no Facebook, pr.emanuel Gonçalves, e também no meu perfil, Emanuel Gonçalves. É um prazer sempre estar com você através da adoração ao Senhor, que Ele merece, Ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Hoje iremos falar um pouco sobre a palavra de Deus e um texto que me chamou a atenção. Mas antes disso, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que nos ofereces de estarmos estudando mais uma vez um texto da Tua santa e inspirada palavra. Abençoe cada ouvinte, cada internauta, cada um de nós para esta reflexão. Nos dê a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para a meditação deste dia e desta série é o que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Apenas o versículo 32 eu gostaria de ler. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vocês conhecem a história? É justamente a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Mas interessante que esta é uma última das 3 parábolas contadas por Jesus naqueles tempos bíblicos. Há mais de 2000 anos, Jesus contou esta parábola para ilustrar o amor do seu Pai para com a raça degradada, para com a raça perdida, para com a raça humana. E o interessante é que a primeira parábola fala da ovelha perdida, não é? Quando ele diz que qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então nós achamos esse texto dessas 3 parábolas e tem um significado. A parábola da ovelha perdida, na realidade, essa ovelha perdida representa o mundo, né? O mundo. Deus, ele criou muitos planetas. Deus, ele criou muitos mundos. E com certeza essa ovelha perdida aqui registrada na parábola de Lucas 15 representa o mundo único em todo o universo que se desviou, né? Se transviou, se afastou dos braços do seu Criador. Então, esta ovelha perdida representa o mundo no qual vivemos, o mundo perdido, o mundo cheio de pecados, cheio de desobediência. Então, essa ovelha perdida representa, em outras palavras, a você, meu amigo, a você, minha amiga, a todos nós, filhos, ovelhas perdidas. Em seguida, ele fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida que eu tinha perdido.
Então, esta dracma, que tinha muito valor para aquela mulher, ela havia perdido. E ela procurou e conseguiu achar. E quando ela encontrou esta dracma perdida, ela reuniu as suas amigas, as suas vizinhas, para se alegrar, para festejar, porque a dracma que havia sido perdida, agora tinha sido encontrada. Esta dracma também, como da primeira parábola, das 3, né? Esta dracma perdida representa também a você, meu amigo, a você, minha amiga, a cada um de nós, que por alguma razão deste planeta, desta vida em que vivemos, nós nos desgarramos dos braços de Papai do Céu. Então, esta dracma perdida, ela tem valor. Esta dracma perdida sou eu, é você, somos todos nós. E finalmente, chegamos ao texto que acabamos de ler, né? O primeiro dos 3, do filho perdido. A Bíblia conta de um pai, na parábola, que tinha 2 filhos. O mais moço, o mais jovem, o caçula, chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte que me corresponde da sua herança, porque eu quero em minhas mãos. O pai, por reiteradas vezes, acredito eu, tentou persuadir o seu filho, tentou aconselhar seu filho, mas o seu filho estava de forma teimosa, né? Decidido em pegar a herança que lhe pertencia, da fazenda, a herança do seu pai, que na realidade era sua e do seu outro irmão mais velho. Ele gostaria de ter a sua herança antes do pai falecer. Em outras palavras, né? Naqueles tempos, quando se pedia a herança, e a herança só era concedida após a morte, né, do próprio proprietário. Então, em outras palavras, aquele menino, aquele jovem, estava querendo que o seu pai, em outras palavras, falecesse para poder fazer parte do seu sonho, dissipar a sua herança, ter a sua herança em suas mãos. Isso mesmo, ele estava, em outras palavras, pedindo a morte do seu pai. Amigo, o pai deu a sua parte que lhe correspondia, e esse jovem foi para uma terra bem distante, bem longe de sua casa, de seu território, e começou a gastar o seu dinheiro, a sua herança, com bebidas, começou a gastar, vivendo, diz a Bíblia, dissolutamente. A própria palavra pródigo quer dizer perdulário, quer dizer dissipador, aquele que despende, aquele que desperdiça toda a sua herança com coisas supérfluas da vida. Ele gastou toda a sua herança, todos os seus bens, todo, né, o seu dinheiro. Infelizmente, ele ficou sem nada e ele teve que buscar emprego, só que não havia emprego em todas as partes daquele país em que ele vivia. A Bíblia diz que houve uma crise, uma grande crise naquele país, e ele batia à porta de algum emprego e a porta não se abria. Resultado, a Bíblia diz que esse jovem foi para uma fazenda, não a fazenda do seu pai, mas para uma fazenda pedir um emprego, pelo menos alguma coisa que pudesse encontrar para se alimentar. Olha a situação daquele jovem. Foi que a Bíblia diz que alguém o empregou, mas sem salário, apenas que ele pudesse se alimentar do que pudesse achar em seu estabelecimento. Esse jovem, ele ansiava comer as comidas dos porcos, diz a Bíblia, alfarrobas, as comidas do chiqueiro. Triste é saber que quando nós nos entregamos aos nossos deleites, quando nós nos entregamos às nossas vontades, aprendemos muito com isso às vezes e não aprendemos. Sabemos que aquele jovem dissipou tudo o que tinha, mas ele teve uma ideia. Ele pensou: eu vou me levantar deste local e irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti e contra o céu.
e já não sou digno de ser chamado do teu filho. Amigo, nós podemos tirar algumas lições, com certeza, umas lições riquíssimas, poderosas para a nossa vida espiritual. E essas lições, elas podem ser tiradas simplesmente pelo fato de que o ser humano também é um ser humano perdido, é uma dracma perdida, é uma ovelha perdida. E eu gostaria de listar para vocês que há 3 tipos de perdidos. Porque nós costumamos apenas ler o texto de Lucas e pensar, isso foi lá na época de Jesus, ele contou essa parábola, e isso não tem nada que ver com a minha vida. Claro que tem que ver, claro que tem tudo a ver. Então eu ilustro para vocês que existem 3 tipos de perdidos, tá? 3 tipos. O primeiro tipo são os filhos rebeldes. São aqueles que estão perdidos, fazendo coisas erradas enquanto ninguém vê. Notou? 3 tipos de perdidos. Os rebeldes, aqueles que estão fazendo coisas erradas e ninguém vê. Será que existe isso no meio do povo evangélico, no meio do povo católico, no meio do ser humano, em nosso meio? Claro que existem pessoas rebeldes, fazem coisas erradas e ninguém vê. 3 tipos de pessoas perdidas. O primeiro tipo, os rebeldes. O segundo tipo de pessoas perdidas, de filhos perdidos, são os legalistas. São aqueles que fazem tudo direitinho, cumprem aparentemente tudo que a igreja pede, vivem preocupados com os detalhes, com os regulamentos, com as normas, mas estão igualmente perdidos. Quem são? Os legalistas. Por falar nisso, legalistas são aqueles que fazem tudo para se salvar, né? Para que possam ser salvos por intermédio de suas próprias obras meritórias, guardar os mandamentos, guardar as leis, com o objetivo de se salvar, como se guardar mandamento, normas e leis pudesse dar vida eterna para alguém. Então esses são os perdidos igualmente, assim como os rebeldes, que fazem tudo errado e ninguém sabe, ninguém vê. Os perdidos legalistas são perdidos também, apesar de fazerem tudo direitinho, cumprirem as normas, cumprirem as leis, mas eles estão igualmente perdidos, porque eles fazem isso pensando que serão salvos por obedecer às leis, aos mandamentos de Deus. Finalmente, além dos perdidos rebeldes, além dos perdidos legalistas, amigo que me ouve, amigo que me assista pelo canal do YouTube e pelo Facebook, há também os perdidos liberais. Quem são esses, pastor? Finalmente, são os que se encontram neste planeta vasto, sem esperança alguma de vida, à espera de alguém que fale de Jesus para eles. Amigo, esses são os perdidos, que esperam por alguém, esses que estão no planeta, esperando apenas por alguém que fale do amor de Deus para eles. Esses são os perdidos, né, que estão neste planeta, os liberais. Falei de 3 tipos de perdidos. Vocês se lembram? Os rebeldes, os legalistas e os liberais. Gente, muitos cristãos talvez pudessem dizer: Senhor, eu estou na igreja batizado há 5, 10 ou até mesmo 15, 30 anos. Nesse tempo todo, de alguma maneira, eu cumpri o que a igreja me pediu, mas nunca fui feliz. Por quê? Porque não é possível ser feliz ao lado de alguém que não se ama, amigo. Amiga, conviver ao lado de alguém que se ama já é uma tarefa desafiadora, não é? Imagine quando não há amor. Nunca poderemos ser felizes estando na igreja, porque nascemos nela, ou por causa da pressão social,
religiosa ou familiar. Todos os motivos só têm algum sentido, querido, querida, quando o grande motivo é o amor por Cristo. Se não for assim, a vida cristã se tornará um inferno, um fardo horrível para se carregar. Fazer as coisas só porque estamos batizados, só porque pertencemos a uma igreja, temos que cumprir as normas de uma denominação religiosa que assumimos só para agradar aos homens, à família. Isso é a pior coisa que pode acontecer, você não acha? Sempre estamos pensando em sair um dia, abandonar tudo, ou então, quando ninguém vê, estaremos fazendo as coisas erradas. Perdidos estamos, totalmente perdidos. Todas as normas da igreja, todas as coisas que tenhamos que abandonar, querida ovelha, tudo que tenhamos que aprender, terá algum significado unicamente quando o amor de Cristo constranger o nosso ser. A nossa primeira oração nunca deveria ser: Senhor, ajuda-me a guardar os teus mandamentos. Mas, Senhor, ajuda-me a amar-te com todo o meu coração. Vou para a parte final do Examinai de hoje, dizendo o seguinte, que no final da parábola, das três, da última precisamente, a do filho pródigo, o pai procurou-o e não o encontrou. Mas a Bíblia diz que o jovem se arrependeu e voltou daquela terra, daquele país distante do seu lar, porque estava determinado a se oferecer ao pai como um dos seus empregados. A Bíblia diz que esse jovem voltou e abraçou o pai. Mas longe ainda, o pai o avistou e foi em busca do filho e abraçou seu filho e o beijou. E ficou tão feliz que disse aos seus servos, no verso 22 do capítulo 15 de Lucas: amigos, tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vejam o VT. Jacó? Jacó! 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 Meu filho está vivo! Meu pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou digno de ser chamado seu filho. Mas, por favor, me empregue como um de seus servos. Oh, nunca, Jacó. Todos vocês, pessoal! Jacó voltou! Tragam minha melhor túnica e vistam em meu filho. Ponham um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E tragam o bezerro cevado e matem e assem e vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O que está acontecendo? Por que as músicas e as cantorias? Seu irmão mais novo retornou. Jacó? E ele fez fortuna? Ah, não. Ele perdeu tudo. O quê?
Neemias, entre e participe da festa. Todos estes anos tenho servido ao Senhor e nunca o desobedeci. E durante todos esses anos, o Senhor não me deu nem um carneiro para eu festejar com os meus amigos. Mas tão logo Jacó volta para casa, Jacó, aquele que desperdiçou metade das suas terras, o Senhor mata um bezerro cevado para ele. E teria feito o mesmo por você. Filho, eu sempre amei vocês dois. E tudo o que me resta é de vocês. Mas eu teria dado tudo o que eu possuo e me tornar pobre, se com isso você e o seu irmão fossem homens sábios e de bem. Jacó sofreu muito para adquirir sabedoria. Mas você, Neemias, você sempre foi sábio. Venha, vamos festejar. Pois seu irmão estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. Oh, amigo, o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você não gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Por alguma razão deste mundo, você talvez se afastou e tem se afastado cada dia mais do seu coração amoroso. Lembre-se, Ele está sempre disposto a te abraçar, sempre disposto a colocar um anel no seu dedo, representando a aliança que você quebrou, sempre disposto a te colocar um manto de justiça, porque nós não temos essa justiça. Ele está disposto a colocar sandálias nos nossos pés, para nunca mais nos desviarmos do seu caminho. Lembre-se, há mais amor no coração do Pai do que pecado no coração do Filho. Ouça essa linda canção, enquanto nós nos entregamos ao amor do Pai poderoso. Ouça. Conversa! Você viu a conversa? Não, eu vou embora, eu não tô nem aí pra você e nem pra você. Eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais. Eu tenho idade suficiente pra me virar do jeito que eu quiser. Se vocês não me deixam cuidar, eu vou me cuidar sozinho. Que isso, não tem questão de parar, não é pra parar. Eu não tô nem aí pra você. Calma, para. Quando criança ouvi contar uma história triste, um filho que deixa o seu lar, depois se arrepende. De joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar a andar. Eu sei que em meu lugar em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei
for chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. E aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança, toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho força pra seguir. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão, eu sei meu lugar, eu sei meu lugar, eu sei. Ó querido, há mais amor no coração do Pai do que pecado no coração do Filho. Hoje, segundo domingo de agosto, é considerado no mundo, como o Dia dos Pais. E eu gostaria de terminar com esta frase, dizendo para você, papai, que Deus abençoe você. E lembre-se, Deus age como Pai, para que o Pai haja como Deus. Feliz Dia dos Pais. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quero te agradecer por ser um pai. Agradecer pelos pais que me assistem, que me ouvem, por este dia tão importante. Mas agradecer principalmente porque o Senhor é Pai. E o Senhor fez de tudo para salvar a raça humana, enviando o seu próprio Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Abençoe cada um de nós, pois há mais amor no teu coração, como no coração de pai, do que pecado no nosso coração, como o coração de filho. Nos dê a tua bênção, nos dê o teu perdão, pois te oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. O Examinai de hoje termina, mas nunca se esqueça, foi o próprio Cristo que disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Parabéns, papai. Tchau. Próximo da volta de Jesus Cristo a esta Angústia terra. de Jacó. Porque Jeremias fala angústia de Jacó no capítulo 30, verso 7. Que a gente Ele faz faz essa Apocalipse, capítulo 14, a experiência versículo de um 4. grupo. Qual é a referência? É a pedagogia bíblica que Deus fez. Então,